Olá, meus amores! Hoje amanheci inspirada e vamos criar junto uma nova receita com esses ingredientes aqui, ok? Então, uma torta gelada a gente vai fazer hoje que não vai no forno, tá bom? Vou estar usando um disco, né? De 20 centímetros de diâmetro, uma forminha pequena, frutas vermelhas, chocolate, manteiga e biscoito, iogurte e concentrado de maracujá, tá bom? A gente transformar esse biscoito aqui em farinha, vou derreter a manteiga e o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas, tá bom? E as frutas eu vou transformar em suco, pra gente fazer uma gelatina pra nossa torta gelada. Então, aqui tá os elementos já que eu preparei. Derreti já o chocolate, que tá nessa consistência aqui maravilhosa pra gente fazer a nossa torta, tá? A manteiga, olha que maravilha. O suco, eu usei uma centrífuga nas frutas, aqui tá o suco sem água, mas se você não tem, pode usar o liquidificador, né, com um pouquinho de água e depois passar lá na peneirinha, tá bom? E vou reservar pra gente fazer depois, né, a nossa gelatina, para nosso gelê, para colocar no centro da nossa torta, que é uma torta um pouco moderna. Aqui eu triturei os biscoitos no liquidificador, ou você pode usar um mix, que é melhor ainda, e coloquei 2 colherzinhas de açúcar, porque o meu biscoito é bem sem doce. Mas se você usar aquele de maisena, para você que tá no Brasil, que é bem docinho, não precisa acrescentar açúcar, tá bom? E ele fica assim, bem fininho, pra gente fazer a nossa massinha, pra nós fazer a base da nossa torta. Então, vai ser uma base biscoitada, né? Então, a gente vai misturar aqui os ingredientes cremosos, né? Que é, vou estar reservando aqui o suco da fruta para depois. E a gente vai misturar o chocolate na manteiga derretida, tá bom? Vou fazer um creminho antes, mas pode usar diretamente no biscoito se vocês quiserem. Eu vou fazer aqui pesando porque eu não vou usar todo esse chocolate, porque aqui eu derreti muito chocolate, tem mais de 300 gramas e eu vou precisar de 130 gramas só pra gente estar criando essa base, tá bom? Então, vou estar pesando, né? O meu biscoito ele tem 300 gramas, mas depois eu vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês. Tá? Para você estar fazendo essa receitinha, tô inventando aqui ao momento e compartilhando com vocês essa maravilha, tá bom? Então, vou acrescentar aqui na minha manteiga derretida esse chocolate. Eu só tô pesando porque eu não vou usar ele todo, tá? Mas vocês já pesam ele antes de derreter, que é 120 gramas de chocolate, tá? Aqui, como eu tenho bastante chocolate derretido, que eu vou precisar depois de um pouco, então, eu tô pesando por esse motivo. Mas se você pesa os ingredientes antes, não tem essa necessidade aqui, tá? E vou estar misturando aqui na manteiga, mexendo bem, para depois adicionar na farinha de biscoito. Aqui na Itália tá muito calor, então é uma boa pedida essa torta fria. A consistência vem assim, ó, manteiga derretida e chocolate derretido, né? Os dois estão na mesma temperatura, que eu derreti eles no micro-ondas juntos. Não tem necessidade de misturar os dois, porque pode ir diretamente no biscoito. Eu só misturei aqui, como expliquei antes, porque pesei o meu chocolate. Vou colocando aos poucos no biscoito e vou misturando, né, a farinha do biscoito com o chocolate. A consistência tem que ser tipo uma papinha, porque depois isso aqui vai na geladeira para endurecer. Depois que a gente forrar o nosso tabuleiro, criando a nossa base, a gente vai levar na geladeira. Por isso que eu falei para vocês que não vai no forno, tá bom? Mas a gente tem que levar na geladeira. E visto que tem chocolate e manteiga, uma vez que for pra geladeira, fica durinha a nossa base pra nossa torta. Vai chegar a hora que eu vou ter que colocar as mãos, eu não vou conseguir mexer até o final, só com a colher. Não estou usando luva, gente, em período de Covid, porque estou fazendo uma receita nova pra casa, tá? Primeiro eu faço o teste das receitas pra casa, pra depois fazer pro cliente. Então, não é encomenda. Conselho vocês, se devem fazer como encomenda de usar a mascarina, né? E usar as luvas, tá, gente? A máscara no rosto, na boca, né? E as luvas, porque a gente tá vivendo um período crítico. Então, por isso eu tô usando as mãos aqui nua, porque não é encomenda, lembrando a vocês esse detalhe, ok? Então, a gente mexe bem, né? A farinha, agrega bastante a farinha no nosso ingrediente cremoso, que é a manteiga e o chocolate derretido.
até virar uma papinha bem consistente. Agora eu vou mexer com a mão e mostro pra vocês a consistência que tem que ser, tá bom? Depois de mexido, eu forrei esse tabuleiro aqui, essa forminha que eu tenho, com uma película de cozinha, porque depois eu vou desenformar, então tendo uma película fica mais fácil pra mim. Apesar que não é tão necessário, porque tem manteiga e tem chocolate, então não vai deixar grudar, né, na vasilha, mas é melhor, né, a gente evitar. Vou usar o disco, né, dentro, depois para dar altura na minha torta, porque essa forminha que eu estou usando é bem baixinha, só para fazer a base. Se você tem uma forma reta, pode fazer diretamente com o anel. Já coloca o anel, que é esse disco aqui de metal, e já pode forrar, né, de acordo com o anel, com essa massa. A gente vai colocar a massa e vai apertando, até forrar todo o tabuleiro. Aqui eu vou forrar o fundo e um pouquinho a lateral, mas não precisa. Se vocês não quiserem colocar na lateral, pode fazer uma base reta. Fica até mais bonito e mais fácil de cortar depois a torta, tá bom? Eu, devido a ter feito muito, a quantidade maior de massa, eu vou usar ele todo, então eu vou colocar na lateral também. De preferência, gente, pelo menos 1,5, 2 centímetros de altura, tá bom? Vocês têm que apalpar e sentir mais ou menos a altura dessa massa, dessa base aqui, porque se ficar muito grossa não fica legal, né? Porque sendo uma torta bem fria, base de iogurte, né? Então ela é bem mórbida para cortar, bem macia para cortar, e tem essa base que vai ficar crocante. Então não é legal se ela ficar muito alta, muito grossa. Se tiver alguns pedacinhos de biscoito sem triturar, vocês eliminam, vocês tiram. Tá vendo? Aqui eu já encontrei um pedacinho de biscoito, então a gente tira, tá? E simples assim, a gente forra todo esse tabuleiro aqui. Eu tô usando uma forma de 20 de diâmetro, e aquela pro gelê tem que ser um pouquinho menor dessa da base, porque o gelê vai dentro depois, então, aparentemente, quando a gente tirar o disco, a gente não vai ver o gelê, mas no corte a gente vê o gelê. Então, passo a passo, vocês vão entender o que eu tô explicando. Aqui eu vou colocar a gelatina para hidratar, pra gente tá fazendo o nosso gelê, tá? Tô colocando, vou deixar tudo as gramaturas certinhas na descrição do vídeo, para vocês estar fazendo se vocês quiserem depois, tá bom? Vou colocar no fogo baixo e vou fazer uma redução com 3 colheres de açúcar. Vou colocar uma gotinha de limão e vou mexer nesse fogo baixo, até reduzir um pouco, sendo que aqui eu quase não usei água, usei a centrífuga, então extraí só o suco das frutas. Tô usando o morango, o mirtilo e a amora, mas você pode usar os frutos da sua preferência para fazer esse gelê. Eu acho que vai ser um casamento perfeito, né, galera? Frutas vermelhas com maracujá, e eu penso que vai ficar gostoso. Então vamos lá, forrei esse tabuleiro menorzinho, tem que entrar dentro desse que é a base. Vou mexer bastante. É normal formar uma espuminha ou bolhas, não preocupem, viu? Coloquei aqui no tabuleiro. Uma vez que eu coloquei no tabuleiro, pra gente eliminar essa espuma branca e as bolhas, a gente vai colocar uma película a contato, porque uma vez que esfriar e endurecer a nossa gelatina, na hora que a gente tirar o papel pra cima, vai sair junto toda essa espuminha branca e as bolinhas, tá bom? Então não se preocupem. Basta fazer esse procedimento aqui e o problema tá resolvido. Fazendo atenção a não tirar, fazer cair na gelatina a película da borda da nossa assadeira, da nossa forma. Porque eu forrei, porque essa forma aqui é muito alta, galera. Se vocês tiverem uma baixinha, menorzinha, que entra naquela da base da torta de vocês, é melhor vocês usar uma baixa. Tô usando essa porque é a única que eu tenho pequena que vai entrar na base da minha torta. Então, eu forrei com
película antes de colocar o suco da gelatina, porque eu vou precisar desenformar depois dela fria, né? Então, aqui a gente tem o iogurte natural, leite condensado, eu comecei já a colocar aqui na minha bula, e o maracujá. Então, eu vou colocar aqui o leite condensado, lembrando que a gente está fazendo uma torta gelada, então os meus ingredientes estão todos gelados. Esses ingredientes aqui, leite condensado, iogurte e o concentrado, eu deixei dormir uma noite na geladeira, então tá bem gelado. Aqui é muito simples, é só acrescentar, né, misturar todos os ingredientes. Tô usando iogurte natural, né? Se vocês usarem o Greco é melhor ainda, porque o Greco ele é bem mais consistente, tá? Tô usando aqui uma marca qualquer aqui. Não tô usando o Greco, mas eu prefiro o Greco. Vou deixar a receita completa para vocês na descrição do vídeo. Se você não é inscrito aqui ainda, gente, por favor, gentilmente inscreve. E não esquecer de deixar a curtida de vocês para tá incentivando a gente a postar mais vídeos, mais receita, mais dicas aqui no nosso canal. Eu vou pesar aqui a 300 ml desse suco concentrado. Se vocês usarem a fruta fresca, melhor ainda. Só que eu tô na Itália, além de ser caro, não é fácil de achar, tá bom? Então, por isso eu uso concentrado, que é mais fácil de encontrar aqui. Essa garrafinha vem 500 ml e eu vou estar usando 300 ml para nossa torta. Vou colocando aos poucos e tô mexendo com uma flusta, um fouet. Aqui na Itália tá muito calor agora, gente, muito calor. Eu não sei como é que tá o Brasil, mas fica bem fresca essa torta pra gente estar consumindo nesse período. Estou acrescentando aos poucos e pesando a quantidade que eu preciso, tá? Lembrando que vou usar 300 ml para essa receita. Não vou usar toda a garrafinha do suco. Se vocês quiserem fazer uma quantidade menor, aqui eu tô fazendo uma torta bem alta, tá? É só diminuir e balancear os ingredientes. Para quem gosta mais azedinho também, ou menos azedo, tá? Diminui no maracujá, porque o que vai dar acidez na nossa torta é exatamente o concentrado. Vou provar, né? Pra ver aqui se já tá muito bom. Coloca mais um pouquinho. Porque eu gosto um pouquinho mais azedinho. Então, vou pôr mais um pouquinho para completar os 300 gramas. 300 ml. E mexo. Eu tenho aqui já a gelatina hidratada, tá? Eu coloquei 10 minutinhos na água fria, a gelatina em folha, que é a nossa cola de peixe. Agora eu vou derreter ela ou no micro-ondas ou no fogo mesmo, né? Com 2 colherzinhas de água ou 2 colherzinhas de leite, visto que a gente tá trabalhando com iogurte. Aqui eu tenho já minha base pronta, fria, né? Que eu fiz antes e coloquei na geladeira, porque ela tem que ficar pelo menos umas 2 horas na geladeira, ou senão, vocês colocam 20 minutinhos no freezer. A minha gelatina já derretida, lembrando que a gente tem que fazer atenção com a temperatura, porque nós estamos trabalhando ingrediente gelado e ingrediente derretido no fogo. Não que é que tá pegando fogo a minha gelatina, não, ela tá morna. Tá mais para frio do que quente. Então, se você não é prático, é melhor você esperar com tranquilidade, esfriar um pouquinho a gelatina, tá? E ter certeza, tá vendo? A contato, ela não tá quente. Se eu toco com o dedo, eu vejo que tá na temperatura morna, para me poder acrescentar nos meus ingredientes e mexendo velozmente para não dar bolinha, não dar um choque térmico. Se eu dar um choque térmico no paladar, não vai ficar gostoso, vai ficar parecendo plásticozinho essa gelatina, porque ela vai endurecer em contato com os meus ingredientes gelados, se ela estiver quente. Por isso é importante
observar a temperatura aqui, tá, galera? Tem que estar mais ou menos uns 12, 13 graus para mim estar adicionando aqui nos meus ingredientes gelados. Então, se você tem um termômetro, eu aconselho você, né, controlar com o termômetro. Vou acrescentando aos poucos e mexendo energicamente. O que vai dar estrutura nesse creme aqui é exatamente a gelatina para minha torta moderna, minha torta fria, tá bom? Vocês veem que aqui tá a temperatura ideal, não deu nenhum carocinho, né? Não empolou, porque se ela tivesse quente aqui, aí ia dar umas películas, parecendo plásticozinho, na hora que coloca na boca não é agradável. E também não pode estar muito fria, porque automaticamente, se ela estiver muito fria, ela endurece todinha. Aí vocês vão ter que derreter de novo, né, para poder estar acrescentando aqui. Vou virar a metade desse creme na minha base de biscoito, já com o disco em torno. Por isso eu falei pra vocês que eu vou usar o disco para dar altura, porque depois eu tenho que desenformar. Então é importante usar um disco, né, um anel. E agora eu vou levar na geladeira 1 minutinho ou no freezer por 10 minutinhos mais ou menos, até ganhar uma consistência. Pra gente inserir aqui no centro o nosso gelê, que tá na geladeira esfriando. E agora eu vou mostrar pra vocês como desenformar, visto que a minha forma é bem alta, tá vendo? Vou tirar a película de cima. Tudo isso que tá grudado na película era aquela espuminha chata branca, que dá porque a gente usou fruta fresca, né? E vou simplesmente desenformar, pegando com a minha película que estava forrado a minha forma, né? A minha assadeira. Sem quebrar o meu gelê. Tem que sair inteiro, bonitinho. Vou desgrudar a lateral aqui do gelê, né? A película, para facilitar o meu trabalho. Para mim conseguir inserir no centro da minha torta fria. Por isso eu falei pra vocês que a forma do gelê tem que ser um pouquinho menor daquela que vai estar sendo feita a torta. Agora eu coloco aqui no meio. Por isso é importante fazer gelar um pouquinho a base da torta para não afundar toda nesse creme, né? Porque se o creme estiver mole, o que acontece? O peso da gelatina, ela vai lá pro fundo e é importante ela ficar no centro. Agora a gente vai cobrir toda ela com o resto do creme. Vou ajustar bem aqui. Importante que ela fique reta, não fica torta, né? Para o nosso corte não ficar feio. Então vou colocar o creme até cobrir bastante. E vou deixar avançar 1 milímetro mais ou menos só do meu disco para me fazer a minha cobertura. A cobertura eu simplesmente reservei do gelê sem gelar, sem colocar na geladeira, em uma xícara. Reservei 3 colherzinhas do gelê ainda líquido, deixei esfriar fora da geladeira para estar fazendo essa cobertura aqui em cima, tá? Para dar um contraste legal quando eu cortar a minha torta. Tá vendo aqui que eu deixei uma bordinha bem assim, simbólica mesmo, do disco para me completar com a minha cobertura. Aqui vocês podem brincar com a criatividade de vocês e fazer do jeito que vocês acharem melhor, ou de repente usar um chantilly, tá bom? Vai da criatividade de cada um, gente.
né? Tô mostrando para vocês uma ideia, mas vocês podem partir dessa ideia e criar a torta de vocês, né? Aqui vocês podem pegar o gelê e fazer alguns detalhes. Eu vou seguir o meu instinto, né? Daquilo que eu tô criando, e vou cobrir toda essa parte aqui. Mas vocês podem fazer uns riscos com esse gelê, porque uma vez que gelar vai ficar durinho, né? Então fica bem legal. Mas eu reservei algumas frutas também vermelhas para estar enfeitando e colocando em cima. Então por isso eu vou cobrir toda. Mas se eu fazer só assim também, deixar só uns riscos vermelhos também, fica show, não? Pode usar outras frutas, criar outros sabores, usando sempre essa mesma base, biscoitada, né? A base do iogurte ou do chantilly, tá? E vocês podem saborear elas com a fruta, o sabor que vocês mais gostam. Aqui eu usei o maracujá e frutas vermelhas para estar criando com vocês essa receita aqui, tá? E junto a gente vai ver o resultado depois. Eu creio que vai ser uma explosão de sabores, né? Mesmo sendo frutas ácidas, seja o maracujá ou as frutas vermelhas, mas se souber balancear direitinho, né? O açúcar, vai ficar uma explosão de sabores. Agora a gente vai gelar um pouquinho, tá? Para fazer endurecer um pouquinho, para depois eu mostrar para vocês aqui como que fica essa torta. A camada é bem fininha, tá vendo? Bem fininha mesmo do glacê em cima, né? Da cobertura em cima. Tem um brilho, olha. Então, já gelou um pouquinho, eu derreti daquele chocolate que eu derreti, peguei um pouquinho. E vou fazer um detalhe aqui com chocolate, visto que a nossa base é biscoito com chocolate. Simplesmente fazendo os risquinhos zigue-zague com o chocolate derretido. Então, em contato com a torta gelada, ele já endurece automaticamente. Agora aqui, delicadeza para desenformar. Esse disco que eu tô usando é um disco que abre, né? A gente pode usar ele pequeno, grande. Vou passar em torno uma faca bem lisa, né? Bem fininha e lisa. Para não quebrar a minha torta. Visto que tem uma consistência delicada a nossa torta, né? Passo tudo, ó, em torno. Tá escorregando um pouco porque tá gelado, então tá bem suado, porque eu coloquei no freezer para fazer rapidinho aqui para vocês. Mas vocês podem deixar dormir na geladeira essa torta para depois no outro dia desenformar, tá? Não tenham pressa de desenformar. Ela ainda não está durinha porque eu coloquei no freezer. É importante que ela durma, que ela descanse bem na geladeira. Esse é o resultado, gente. Agora eu vou confeitar com o moranguinho, que é os elementos, né, que a gente criou o nosso gelê. Depois eu vou trocá-la de prato, porque agora eu não posso tirá-la daqui, porque ela ainda tá um pouco mole. Vou trocá-la de prato para poder estar tirando essa película de plástico que tá debaixo aqui da minha torta, tá bom? Aqui vocês confeitem do jeito que vocês acharem melhor ou preferir. É só uma dica, mas cada um faz de acordo com o seu gosto. De estética, né? Porque aqui é a parte estética do nosso doce. Fala a verdade, gente. Gostaram? Deixa aí no comentário o que vocês acharam dessa receitinha. Tá fazendo junto, criando no momento aqui essa nova receita. Se vocês ainda não me conhecem, vai lá em Vera Creazione Dolce, que é a minha página Instagram, ou Vera Dolce Creazione no Facebook, para conhecer um pouco do meu trabalho. E deixa lá a curtida de vocês.
deixe um comentário aqui também no meu canal. Vou ter um prazer em estar lendo o que vocês acharam dessa receitinha. Essa é a nossa torta e a nossa receitinha de hoje. Um beijo para todos, que Deus vos abençoe. E não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, galera. Tchau, tchau.